A paz do Senhor, igreja, uma boa noite a todos. Que o Senhor Jesus esteja cuidando e revestindo a vida de cada um dos meus amados irmãos. E que nós possamos mais uma vez, estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente através da internet, mas podendo ouvir a palavra do Senhor e guardando ela no coração. Amém? Irmãos, a palavra dessa noite, ela está no livro de João, no capítulo 10, versículo 22. E ela diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e os interpelaram: até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, explicar mais ou menos para os irmãos o que significa a festa da dedicação. Ela tem uma outra tradução que ela diz assim, que é a festa das luzes. Pois era a comemoração de quando o templo foi recuperado da mão do Império Grego. E eles tinham que acender o candelabro. E eles olharam e só tinha o óleo para um dia. E para eles poderem ter mais óleo, eles tinham que ali santificar aquele óleo, e seria uma coisa de 7 dias. E eles ficaram sem saber o que fazer. Mas ainda assim eles colocaram aquele óleo para um dia, e por um milagre da parte de Deus, aquele óleo durou 8 dias. Por isso que eles falam que era a festa das luzes, a festa do milagre que o Senhor havia feito. Amém? Mas, olhando por essa palavra, por aquilo que relata o Evangelho de São João, dizendo assim que Jesus estava ali naquele lugar e ele foi interpelado pelos judeus, os homens ali que estavam por ali, perguntando a ele se ele afirmava que ele era o Cristo, ele era o ungido do Senhor, ele era aquele que eles esperavam, o Messias. E ele falou que ele já havia dito, mas eles não criam, eles não acreditavam, porque, como o Senhor falou, eles não eram as ovelhas do Senhor. Irmãos, e está dizendo que você e eu somos as ovelhas do Senhor, e é uma verdade. Quando o Senhor fala, nós ouvimos a sua voz. Amém? Irmãos, ouça a voz do Senhor, que é a sua palavra, que é a Bíblia que nós temos. Ali é a palavra do Senhor falando conosco. Irmãos, nós sejamos ali autoridade através da voz do Senhor, porque Ele nos concede essa autoridade através da sua palavra. Olha a autoridade que Jesus tinha em dizer àqueles homens quem Ele era. Olha a autoridade que Jesus tinha e na postura em que Jesus caminhava sobre a terra naquele momento. Olha, os homens olhavam, queriam ali tirar algo do Senhor, e Ele, através da sua postura, nada era levantado contra Ele. Tanto que nós sabemos que ele foi acusado injustamente e ele foi condenado injustamente, porque ele era e é ovelha perfeita. Não havia pecado, não havia erros, não havia crimes em Jesus Cristo. Então ele tinha e tem e sempre terá autoridade sobre todas as coisas. Amém? Irmãos, então Jesus ali interpelado por aqueles homens, eles queriam ali saber por que se Jesus realmente era o Cristo, e ele foi dizendo que ele já havia dito isso, mas se eles fossem ovelhas do Senhor, eles creriam. E por que nós às vezes estamos dentro da igreja ouvindo a voz do Senhor, lendo as palavras, olhando, observando, e nós temos a dificuldade ainda em muitos momentos de realmente crer que é o Senhor que fala conosco? Irmãos, está faltando na nossa vida nesse momento um pouco mais de fé, um pouco mais de realmente crer naquilo que Jesus fala. Irmãos, e Jesus ele nos garante
através da sua palavra, que Ele é conosco, porque se nós nos lembrarmos bem como é o ensinamento da palavra, a palavra nos ensina que nós não escolhemos seguir a Jesus Cristo. Ah não, olha, eu depois de muitos anos eu era de tal religião, era de tal lugar, aí eu decidi seguir verdadeiramente a Jesus Cristo. Não, minha irmã e meu irmão, não é nada disso. A palavra garante que você e eu fomos e somos escolhidos pelo Senhor. Olha a dádiva que nós recebemos de ter essa honra de nós sermos escolhidos pelo Senhor. Amém? Irmãos, eu vou dizer mais uma coisa, para que você e eu tenhamos autoridade espiritual sobre a nossa vida, sobre todas as coisas. O Senhor fala que quando nós recebemos Jesus na nossa vida e somos batizados, nós recebemos o Senhor, oh glória, bendito é o nome do Senhor por isso. Oh Senhor, Ele nos dá um poder, irmãos, um poder de sermos chamados filhos de Deus. Irmãos, pense bem nessa responsabilidade que foi dada a você e a mim, de nós sermos chamados filhos de Deus. Como que nós somos chamados filhos de Deus, se ainda às vezes em alguns momentos continuamos a ser pessoas como nós sempre fomos lá no passado, antes de conhecermos a verdade que é a palavra? Não é? Então, aonde está a transformação? Aonde está a mudança? É necessário que haja mudanças, não é? Então, quando o Senhor nos dá esse poder, essa autoridade, é necessário que haja mudança, transformação na nossa vida. Amém? E eu creio que se nós continuarmos buscando a face do Senhor, se nós continuarmos a meditar na sua palavra e sabermos, né, buscarmos ali, saber aonde é que estamos errando, o Santo Espírito do Senhor, que Ele habita em nós, habita no nosso coração, Ele nos ajudará e nos ajuda a trilhar o melhor caminho. Irmãos, você e eu temos a autoridade através da palavra do Senhor. Nós temos condições de nós profetizarmos na nossa casa, profetizarmos sobre nossos filhos, profetizarmos sobre a nossa esposa, profetizarmos sobre o nosso marido, profetizarmos sobre o nosso trabalho, profetizarmos sobre todas as coisas. Esse direito é dado a você e é dado a mim. Mas também nos é dado a direção para que nosso coração se encha de amor ao nosso próximo, para que o nosso coração seja transformado e diferenciado. Eu estava meditando aqui, lendo, aí no próximo capítulo do livro de João, no capítulo 11, onde nós olhamos a história de Marta, Maria e Lázaro, né? Olha a autoridade que tinha Jesus sobre todas as coisas, e todas as coisas que ele falava, ele não deixava ali dúvidas, as pessoas não tinham ali condições, não é, de rebater o que Jesus falava, porque ele conhecia e conhece o coração dos homens. Então, nós sabemos a história maravilhosa dessa passagem de João 11, e naquele momento em que Jesus chega ali, onde está o túmulo de Lázaro, e ele determina: tira a pedra. Retirem a pedra. Sabe o que Jesus está dizendo ali para você e para mim? Que se há algo que está nos separando do amor de Jesus, se há algo que nos está impedindo de ouvir a palavra, se há algo que está nos impedindo de fazer a vontade do Senhor, Ele está determinando nessa noite para retirar, e vai cair por terra em nome de Jesus. Irmãos, não haverá mal que vai prevalecer sobre a vida daqueles que creem. Irmãos, basta nós buscarmos verdadeiramente estar na presença do Senhor. Nós temos que ter posição, irmãos. Eu creio que a palavra vem nos requerer todos os dias: tenham uma posição. O que vocês querem que eu te faça? É assim a pergunta que Jesus faz quando ele se depara com alguém que tem algum problema. E ele fala nessa noite: o que você quer que eu te faça? Jesus tem autoridade, irmãos. Ele tem autoridade para mudar, para transformar a sua e a minha vida. Mas ele somente quer uma coisa: que nós estejamos verdadeiramente ali ligados a Ele. E a própria palavra garante que é ligado aqui na terra, será ligado no céu. Então, nesse momento, Jesus
coloca essa situação através da santa autoridade que é dada a Ele, pelo Pai, por Deus, para que Ele possa fazer o melhor para mim e para você, todo o tempo. Amém? Então, irmãos, nesse momento, nessa noite, abra seu coração, abra a sua vida, coloque a sua vida nos pés do Senhor e confie, irmão, que o Senhor fará o melhor para você e para mim, todos os dias da nossa vida. Amém? Glória a Deus, eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Quero dizer aos meus irmãos, às minhas irmãs, que continuem se cuidando, continuem fazendo as prevenções necessárias, porque infelizmente a enfermidade não passou. Nós cremos na proteção divina, nós cremos que o Senhor está conosco, e eu profetizo, como a palavra diz, sobre a autoridade. Com autoridade eu profetizo sobre a vida da igreja do Senhor, que nenhum mal afetará nenhum daqueles que creem no Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe a vossa semana e que continuemos firmes, mesmo que pela internet, com essa dificuldade de estarmos em comunhão, mas continuem firmes. Amém? Firmados na palavra do Senhor. Amém? Boa noite e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.